Olá, gente. Pessoal, o eritema anular centrífugo ele pode ser considerado até um diagnóstico de exclusão, tá? Porque tem muitas patologias ali que geram lesões arciformes, policíclicas, né? Então a gente tem que considerar entre elas o eritema anular centrífugo, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre ele. A epidemiologia do eritema anular centrífugo ele não é tão assim bem estabelecida. Tem alguns autores que consideram mais prevalentes em mulheres, tem alguns autores que não consideram diferença entre homens e mulheres, tá? E alguns autores também consideram um pico de incidência na sexta década, outros mais prevalente em jovens e adultos de meia idade, tá? Então não tem essa concordância em relação à epidemiologia, tá? O que é interessante do eritema anular centrífugo, um dos principais aspectos, gente, é que ele tem vários fatores desencadeantes, tá? Então, por exemplo, ele pode estar associado com infecções bacterianas, principalmente infecção estreptocócica, né? Ou infecção por micobactérias, infecções fúngicas, candidíase, por exemplo, né? Infecções virais, associado à família do grupo de herpes vírus, Epstein-Barr vírus, ascaridíase, tá? Então tem várias outras doenças associadas que podem se manifestar como eritema anular centrífugo, tá? Alterações em relação aos ciclos, as alterações hormonais, né, em relação ao ciclo menstrual, gestação, hipertireoidismo, hipotireoidismo, né? Essa dermatite autoimune associada à progesterona, que é uma doença rara, né, mas também tem associação com eritema anular centrífugo, né? Associação com neoplasias, né? Então isso é muito importante, né, gente? Então neoplasia de mama, pulmão, pâncreas, síndrome carcinoide, neoplasia de intestino, tá? Então importante a gente investigar essas outras comorbidades, né? E a associação também com distúrbios linfoproliferativos e até com micose fungoide, tá? O eritema anular centrífugo. Associada a drogas, então assim, drogas até às vezes usuais, tá? Hidroclorotiazida, às vezes antidepressiva, amitriptilina, cimetidina, tá? Anti-TNF, ustekinumab, rituximab, né? Proteínas alimentares, né? Então, esse é uma das partes mais importantes que eu acho do eritema anular centrífugo, tá? A patogênese também assim não se sabe muito bem, mas acredita-se que pode estar associada a esse setup aí, né? Esses peptídeos ativados do tecido conjuntivo, né? Produzidos ali na pele, né? No local de inflamação, e esse setup geraria uma hiperviscosidade e uma hipercelularidade ali local, né? Gerando maior processo inflamatório, né? E essa disseminação centrífuga da lesão, tá? Então, sempre associado a um trigger, tá vendo, gente? Uma resposta imunológica exacerbada, né? Então, como é que é a característica clínica? É uma pápula que normalmente se evolui por uma placa eritema-edematosa e que ele tem uma disseminação centrífuga. E o centro ele pode ser hiperpigmentado, mas nunca associado ali a outras alterações ali, a não ser uma hiperpigmentação normalmente, tá? Ele migra ali pode migrar em torno de uns 3 milímetros por dia, né? Então, assim, chegando até 2 centímetros ali, às vezes, em alguns meses, tá? Então ele tem essa característica, né? Então o mais importante, gente, né, da característica clínica do eritema anular centrífugo é essa descamação ali na borda interna, né? Que a gente sempre lembra que tem como se fosse psoríase rosa também tem uma descamação na borda interna, né? Normalmente ele não está associado ao sintoma, está associado a um prurido leve e ele acomete principalmente aqui as extremidades proximais do membro, tronco, flanco, glúteo, né? Mas quase nunca rosto ou, por exemplo, regiões acrais assim, tá? É importante essa característica porque a gente tem outro subtipo, né, que é o eritema anular centrífugo profundo, tá, gente? O eritema anular centrífugo profundo, a gente vai ver ali, né, ali em cima que ele não tem descamação, ele não está associado a um prurido, tá? Ele tem uma infiltração da lesão, né, mas não associado ao prurido e não associado a descamação, o que diferenciaria aí desses dois subtipos do eritema anular centrífugo: o superficial, que é esse clássico, e o profundo, sem descamação e sem prurido e com as bordas infiltradas, tá? Então ela evolui sem cicatriz, como a gente falou, né? Então lembra que é um processo inflamatório que não compromete muitas estruturas profundas, né? Ele pode evoluir, né, com uma púrpura residual, uma hiperpigmentação, tá? O eritema anular centrífugo profundo, alguns autores consideram até uma variante ali do lúpus túmido, tá? Mas quando não tem outras características sorológicas do lúpus, né, ainda continua sendo chamado de eritema anular centrífugo. Característica histológica importante, né, marcante, é esse infiltrado bem delimitado perivascular de linfócitos, estiócitos, né, e às vezes eosinófilos também, que é esse infiltrado em manguito, tá?
O tratamento principal do eritema anular centrífugo é tratar os gatilhos, gente, né? Então, às vezes, está investigar neoplasia, investigar outras doenças autoimunes, investigar associação com medicamento, né? Então, tirar, né, excluir o tratamento da neoplasia, por exemplo, pode melhorar o eritema anular centrífugo e a recidiva da neoplasia pode até voltar ao eritema anular centrífugo. Então, sempre foco nos gatilhos, tá? E a lesão em si, né, a gente pode tratar com corticoide tópico, com Tarfic, enfim, né, com inibidor de calcineurina, com antihistamínico purpurida, né, infiltração intralesional, e pode fazer um tratamento empírico às vezes às vezes a gente faz, né, gente, um tratamento, por exemplo, com antifúngico para uma Tinea pedis, né, para ver se melhora o eritema anular centrífugo, um tratamento antiparasitário, antiviral, antibacteriano, e aí às vezes melhora o eritema anular centrífugo também, tá? Tem esse eritema anular centrífugo familiar, que é um subtipo assim bem raro, né, do eritema anular centrífugo, descrito em algumas famílias onde várias gerações ali, todas apresentavam, né, os familiares apresentavam lesões semelhantes, que eram caracterizadas por lesões por pápulas, que apresentavam uma característica eritema-edematoso, com uma disseminação centrífuga, né, uma hiperpigmentação central, mas muito prurido, tá? Isso que diferencia o eritema anular familiar do eritema anular centrífugo, esse prurido muito importante, tá? E no eritema anular, esse eritema anular familiar, ele tem um padrão de herança autossômico dominante, né? E ele pode estar associado ao dermografismo, interessante também essa característica, né? Então, ele dura ali uns 3, 4 dias, tem um aspecto crônico recorrente, deixa uma hiperpigmentação central, está associado a dermografismo, mas não tem vesiculação e não tem associação com descamação, tá? Ele pode começar desde início precoce até logo após o nascimento, e também pode estar associado ali às outras anomalias congênitas, né, a blefarite, a nistagmo, né, e não tem associação, assim, não tem variação, por exemplo, com alterações sazonais ou alterações psiquiátricas, né, ou físicas também, tá? Um diagnóstico importante do eritema anular familiar é o lúpus neonatal, que também pode gerar essas lesões eritematosas com essas características arciformes também. Beleza, gente?